Olá, galera do YouTube, eu sou Emily Pires, esse é meu primeiro vídeo aqui. Adoraria iniciar aqui falando com vocês sobre vários outros assuntos, mas eu não poderia iniciar aqui com qualquer vídeo, qualquer postagem que não compartilhar com vocês a minha experiência de como foi a minha biópsia da tireoide. Vamos lá? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Depois de um longo tempo, tendo vários sintomas, eu fui à endócrina e a endócrina me pediu uma ultrassom da tireoide. Eu fiz a ultrassom da tireoide e o resultado foi 3 nódulos na tireoide e um cisto. Desses 3 nódulos, um nódulo era maior, tá? Desse nódulo, a doutora pediu que eu fizesse uma punção de tireoide. A punção é justamente a aspiração desse líquido, desse nódulo, que no caso ela pediu do nódulo que era maior, para poder verificar se era maligno, benigno, se era esse nódulo talvez que estivesse causando os sintomas que eu estava tendo, tá? Que sintomas eu tive? Eu tinha muita sensação de nó na garganta, tá? E que não estavam relacionados a nada no estômago. Não era refluxo, não era azia, uma sensação de um nó na garganta constante. Eu tinha muita rouquidão, tinha dias que eu acordava sem voz nenhuma e ao longo do dia minha voz vai acabando. Em alguns momentos, se eu ficar falando direto, ela vai falhando. E às vezes também dificuldade para engolir. Todo mundo que tem esse sintoma tá com nódulo na tireoide? Não necessariamente. Podem ser várias outras coisas. Por isso que eu falei que eu já estava um longo tempo passando mal e não descobri o que era. Porque eu fiz vários outros exames, eu fui no gastro, eu fui verificar, né? Fui investigar várias outras questões que não eram. E aí acabei descobrindo esses nódulos, e foi solicitado a punção. Vamos lá. Foi marcada a minha biópsia. Emily, a biópsia de tireoide dói? Eu não considero que tenha sido uma dor, tá? É um incômodo, dá uma dorzinha rápida, mas nada assim muito absurdo, tá? Quando eu tive que fazer a minha, quando foi falado pra mim que eu ia ter que fazer a punção de tireoide, eu fiquei um pouco receosa, tá? Fiquei um pouquinho assustada porque eu sei que é um procedimento invasivo. E justamente no pescoço, uma área que a gente não está acostumado com nada invasivo. Quando você pensa em algo invasivo no pescoço, você se preocupa com sua jugular, com suas cordas vocais, uma bobeirada que a gente fica com medo e a gente acaba pensando besteira. Eu fui assistir, pesquisar alguns vídeos na internet sobre isso para ver se alguém tinha a compartilhar alguma coisa que me acalmasse. As coisas que eu vi não me acalmaram muito, tá? Até porque eu vi que tinha gente que tinha que ser sedada. E isso me assustou um pouco. Falei, poxa, tem que ser sedado? Então deve doer muito. Fiquei um pouquinho preocupada. Enfim, fui fazer a minha. Precisa de um preparo para fazer a biópsia, Emily? Então, para mim, não foi dito que não havia nenhum preparo, tá, para a biópsia. A única coisa que fizeram foi me perguntar se eu fazia uso de medicamentos contínuos e me perguntaram quais eram esses medicamentos. Em específico, a única coisa que não pode e que eles pedem que se a pessoa faça uso pare é qualquer remédio anticoagulante. Vou dar um exemplo bem simples. Se você faz uso de AS, você toma AS todos os dias. AS infantil. Provavelmente, dias antes de você fazer a sua punção de tireoide, você vai ter que parar de tomar o AS, tá? Aí você tem que ver direitinho com o seu médico, com a pessoa que vai fazer, o médico que vai fazer a sua biópsia. Mas até onde eu sei que eu me lembre, não foi pedido nenhum preparo e só foi me dito isso, que se eu tomasse AS ou qualquer medicamento anticoagulante, eu teria que parar. Como não era o meu caso, então eu não tive nenhum preparo, tá? Foi normal. Cheguei lá bem cedinho para poder fazer
E aqui eu não sei mexer direito, tá? É meu primeiro vídeo. Então, lá no meu Instagram, @emily25, tem fotos e vídeos curtos, vídeos rápidos, de eu na clínica antes e eu na clínica depois, tá? Se você quiser, dá uma olhadinha lá. E aí, cheguei lá para fazer. Primeira, deitei lá na cama. A médica maravilhosa, incrível, foi me falando tudo que ela ia fazer antes de fazer, tá? Relaxei. Ela dá a primeira agulhada, tá? Pede para você respirar calmamente, não engolir saliva naquele instante, é um instante mesmo, é rápido, você não fica minutos sem ter que engolir saliva, sem ter que respirar, não, isso não existe, tá? Respirar calmamente e naquele instante da agulhada, da primeira agulhada, não engolir saliva. Ela dá a primeira agulhada, no meu caso foi uma anestesia local. É aquela coisinha assim, aquele incômodo, né? É uma parte do nosso corpo sensível, gente. Desde que a gente é criança, a gente se habitua a tomar agulhada no braço, né? Que é um músculo, e no glúteo, também diretamente no músculo. Então, quando é pescoço ou qualquer outra parte do corpo, acredito eu, é mais sensível, até psicologicamente é mais sensível pra gente, a gente se sente mais vulnerável, então acho que é normal você sentir um incômodo, tá? Mas não é que dói, não jorra sangue, não fura as cordas vocais, não fura nenhuma veia importante e nada disso, nenhuma bobagem dessa, tá? Dá a primeira furadinha, anestesia local, e depois ela vem com uma seringa maior, a seringa é maior, que é aspirativa, para fazer a aspiração do líquido. Porém, a agulha fininha, a agulha fina, normal, como a da anestesia, tá? Não tem nenhuma agulha maior, mais grossa, nada disso, uma agulha fininha. Ela vai te falar, o médico vai te falar, olha, nesse instante eu vou fazer a aspiração, você não engole saliva. Se acumular saliva, você vai ficar com a saliva na boca. Não é nada que você tem que parar de respirar nem nada. Não pede para você parar de respirar. Pelo menos na minha, não pediu para parar de respirar. Eu acho que esse nem é o procedimento, tá? Você vai ficar lá deitadinha, deu anestesia. No meu caso, deu, né, anestesia. Outras pessoas que eu conheci também deram a anestesia. Incomoda um pouco, dá aquela pressãozinha, aquela incômodo, mas não chega a ser uma dor, tá? Mas dá aquele incômodozinho. Aí vem com a aspirativa, ela vai de novo, pede para você não engolir saliva naqueles instantes. Não fica minutos aspirando não, tá, gente? É instantes mesmo. Não é demorado, não. Aí vai ali, fica aspirando. Você nem chega a ver porque, né? Melhor você olhar pro alto, pro teto, e ela vai estar ali sobre você fazendo a aspiração. A minha teve uma auxiliar junto, segurando, que é uma seringa um pouquinho maior, que vem com uma pressão para poder aspirar. Essa de aspirar, a minha, ela mexeu um pouco, tá? Deu aquele incômodo, mas não chega a ser uma dor, deu um incômodo, tipo um arranhado na garganta quando você tá com a garganta querendo inflamar, mas nada, um pigarro que incomoda, mas nada que seja assim, uma dor, tá? Ela deu uma mexida, aspirou, se demorou acho que um minuto, acho que foi muito, tá? Foi bem rapidinho, pelo menos a minha foi bem rapidinho, tá? Dali, levantei, ela colocou um adesivozinho, aquele que a gente coloca quando faz coleta de sangue, colocou o adesivozinho, levantei, a menina auxiliar me deu uma luvinha com um gelo dentro, pediu para ficar pelo menos uns 10 minutos. Coloquei o gelinho ali, lá no meu Instagram tem, @emily25, fui com o gelinho, fui pro carro e fui fazer as coisas que eu tinha que fazer ao longo do dia, tá? Bebi água, a primeira coisa que eu fiz, fiquei com gelinho ali dentro do carro, já bebi um pouco de água, incomodou um pouquinho para descer, tá? Um incômodozinho como se você tivesse tipo com a garganta querendo ficar inflamada, um pigarrozinho, mas nada muito surreal. Depois eu tirei o gelinho, fui fazer as coisas que eu tinha que fazer durante a tarde. Final da tarde voltei para casa, fiz o meu lanche normal. Incomodou? Tava doendo?
Sim, a anestesia já tinha perdido o efeito, até porque foi uma anestesia local, ela é bem rápida, tá? Eu fiquei com uma sensação um pouquinho dolorida e como se tivesse um pigarro. Um pigarro doloridinho. Sabe assim, no primeiro dia, quando você tá a sua garganta tá querendo ficar inflamada? Assim, aquele pigarrozinho, aquele arranhado na garganta, mas nada muito que diga assim, nossa, como dói. Nada que vai te assustar. Fique tranquilo, fique calmo, fique tranquila. O mais importante é investigar, saber o resultado e cuidar da saúde, tá bom? Deixa eu falar mais uma coisinha aqui. No meu caso, tá? A minha experiência. A minha experiência, ela não invalida a experiência de outras pessoas. Então, para cada pessoa é de uma forma, né? O que para mim eu nem considero dor, talvez para você considere sim. Poxa, doeu. A Emily falou que não doeu, que não era uma dor e para mim foi dor. Então, assim, eu me considero uma pessoa resistente à dor, um pouco. E pelo tanto de agulhada que eu já tomei até na profissão, eu sou técnica de enfermagem, então eu tive que tomar várias vacinas antes de iniciar o meu estágio na época. E eu, sinceramente, eu considero um incômodo e por ser numa região sensível que é o pescoço, tá? Mas não acho que tenha sido nada mais dolorido do que injeção anti-inflamatória no glúteo. Acho que não seja tão dolorido como dói uma bezetacil. Então, sinceramente, essa foi a minha experiência e espero que sirva para te acalmar, para você ir fazer a sua punção de tireoide. Calma, tranquilo, respira, vai fazer o exame, vai fazer a punção e saber o que está acontecendo é o mais importante. Não fica com medo, porque os médicos estão capacitados, especializados em fazer esse procedimento. É um procedimento simples até, vamos dizer assim, não é nada, sabe, que necessite de você ter medo de que tenha alguma intercorrência. Pelo menos de todas as pessoas que eu conheci que já passaram por isso, nunca, não tive, assim, nenhum conhecimento de alguém que tivesse tido intercorrência, ou passado mal, ou furado excessivamente, ou, sabe, nada disso. Então, fica tranquilo, fica calmo. E, assim, pra mim, na minha experiência, o dia seguinte eu acordei um pouquinho mais dolorida. Eu achei que no dia seguinte eu tava com a garganta um pouquinho mais, o pescoço doendo mais do que no dia em si, tá? Então no dia seguinte eu acordei sentindo um dolorido na região toda da frente do pescoço e aquele pigarrozinho, tá bom? E passa. Se eu não me engano, o dolorido passou rápido. No dia seguinte, ao longo do dia, foi passando. E eu acho que no outro dia eu ainda tinha aquela sensação do pigarro, um arranhadozinho na garganta, mas sem dor, só a sensação de pigarro. E aí passou, tá bom? O mais importante realmente é cuidar da saúde. E eu acho que eu vou fazer mais um vídeo contando qual foi o resultado da minha biópsia, tá bom? Se quiser ver as fotos, o videozinho que eu te falei do dia que eu fui fazer a biópsia lá na clínica, tá? Tem umas fotos e vídeos bem curtinhos, você pode ver lá no meu Instagram, @emily25, e a gente vai interagindo por aqui. Qualquer coisa que eu tenha dito, você pode me corrigir, ou qualquer experiência que seja sua, a gente pode trocar, compartilhar aí através dos comentários, tá bom? Me dá uma curtida aí de boas-vindas, porque é meu primeiro vídeo. E se você tiver alguém que vai fazer esse exame ou esteja em algum grupo do Facebook ou de qualquer rede social que fale sobre esse tema, compartilha também o vídeo, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês fiquem saudáveis e tranquilos e calmos, tá bom? Beijinho.